A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha, na devocional desta terça-feira, primeira da semana, relacionada à lição 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. E o nosso tema desta devocional é: até quando falarás tais coisas? Cujo texto base encontra-se em Jó 8, versículos 1 e 12, os quais lerei neste momento. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Aqui a gente consegue ver claramente o que tem por vir nesse capítulo 8, que tem por vir na fala de Bildade. A gente consegue ver uma falta de sentimentos por parte de Bildade quanto a Jó, porque estava desabafando sobre suas dores, sobre o que estava no seu coração, e Bildade já começa falando: olha, até quando você vai ficar reclamando? Até quando você vai ficar falando aí? E o vento impetuoso que a gente pode trazer aqui, a gente pode enxergar como algo que tenta ir de encontro à vontade de Deus, que acredita um vento impetuoso, aquilo que tiraria o direito de Deus, a justiça dele, que é quando a gente vai ver aqui logo o 3 em seguida, que fala assim: porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? É como se Jó, com suas palavras, estivesse ignorando a justiça de Deus. É aqui que Bildade traz. E a gente pode ver nessa devocional que, por mais que a gente tenha um bom conhecimento da palavra, como Bildade apresentava, ele tinha um bom conhecimento bíblico. Ele fala muitas coisas aqui que batem de acordo com as escrituras, porém, é, ele não demonstrou um amor pela vida de Jó. Ainda que ele estivesse tentando ajudando seu amigo, estivesse tentando ajudar seu amigo, ele o fez erroneamente, pois não se colocou no lugar dele, não trouxe uma empatia para com seu amigo, e por conta disso só trouxe palavras duras para cima de Jó, sendo que Jó precisava de um ombro amigo para desabafar, precisava externar aquilo que estava dentro de si, e quando ele o faz, o seu amigo tenta trazer a ideia de que seus filhos haviam pecado e por isso haviam morrido. Ele tenta trazer justificativos no lugar de Deus, porque só quem sabe o motivo de certas situações estarem acontecendo em nossas vidas é o Senhor, é o onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, se a situação parece que não tem razão, parece que não tem motivo, só o Senhor sabe. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, por mais que Bildade tenha conhecimento, seja sábio da palavra, ele foi confundido nesse momento, porque o que acontecia com Jó estava fora da bolha de pensamento dele, porque para Bildade, o justo só sofreria, alguém só sofreria se sofresse, se pecasse, se cometesse transgressões contra Deus. E no caso de Jó, não foi esse. Jó estava sofrendo porque o plano de Deus na vida dele era muito maior. Deus estava provando Jó para que ele pudesse ser aprovado e abençoado por Deus, para que Jó pudesse ter uma experiência mais íntima com ele. Ainda que fosse um homem íntegro, Deus estava querendo ainda mais de Jó. E Bildade não entendia isso. Bildade acreditava que os filhos de Jó haviam cometido transgressões e por isso haviam morrido de tal maneira, como também ele defende a ideia de que por conta de atitudes passadas dos pais, poderia estar passando por isso. Ou seja, maldição hereditária que a gente encontra, mas não era o caso de Jó. Sim, a justiça de Deus recai sobre aqueles que cometem pecados contra ele. Sim, como também existe a maldição hereditária, também existe. Porém, não era este o caso de Jó. E a gente não pode afirmar nada sem saber. Se for para dar um auxílio assim, é melhor
orar pela vida de longe, pedir discernimento a Deus, para que não piore a situação de alguém que precisa de auxílio. A gente tem que ser um espelho de Cristo no nosso meio em que estamos inseridos. A gente precisa refletir a imagem do Senhor. O Senhor, Ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo, Ele escuta as nossas iniquidades, escuta as nossas transgressões e entrega tudo a Deus. O Espírito Santo está sempre conosco, ao nosso lado, independentemente se estamos de acordo com Deus ou não. Se a gente sai dos caminhos, Ele está ali para nos colocar nos eixos novamente. E Bildade, por mais que ele estivesse tentando ajudar a Jó, pela falta de sentimentos, ele acabou não fazendo o que deveria fazer, ou seja, não agiu como amigo de Jó, porque ele mostrou que conhecia muito. A gente consegue ver nos argumentos de Bildade a vaidade do tempo. Eu trouxe aqui 3 vaidades diferentes que ele aborda. A vaidade do tempo, que ele mostra que tudo passa, começando aqui em Jó 8:9, que diz assim: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. E ele continua falando depois sobre plantas que são belas, mas secam posteriormente, teia de aranha que não tem firmeza. E, enfim, o que Bildade quer trazer nessa questão de tempo é que as coisas passam, tudo passa, e que aquele sofrimento de Jó passaria rapidamente. Mas a gente vê também nesse Jó 8:9 que, por mais que Jó orasse, pedisse pela vida de seus filhos, ele poderia não saber o que eles faziam. Aqui nós somos de ontem, nada sabemos, nós somos da geração passada. Então a gente não sabe verdadeiramente o que acontecia nessa geração presente. Mas também a gente vê a vaidade das palavras, quando Bildade repreende seu amigo por falar demais, que foi justamente o versículo tema dessa devocional, né? Que é quando ele fala assim: até quando falarás essas coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Porque para Bildade não adiantava ficar apenas falando, mas sim era necessário confiar em Deus. Ele acha que Jó está exagerando no que está falando, que o seu sofrimento iria passar logo, não tinha para que tudo isso. Mas a última vaidade que eu trago aqui é a vaidade dos homens, porque Bildade, ele traz que por conta dos erros dos filhos de Jó, o Jó ele teria que pagar por isso, os filhos dele pagaram por isso, e ele defende que a justiça divina é soberana e afirma que o homem é pecador, injusto, merecedor de todo sofrimento. A gente vê aqui no versículo 20 do capítulo 8, diz assim: eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Ou seja, o reto, ele encontra graça diante de Deus, os malfeitores que encontram a sua justiça, assim, digamos, segundo Bildade. E a gente vê tudo isso, que Bildade só queria mostrar o quanto conhecia Deus, mas era um conhecimento apenas de escrituras, apenas uma boa leitura da palavra de Deus, mas não foi uma palavra que penetrou sua alma, que trouxe misericórdia na vida dele, porque se ele obtivesse a graça, a misericórdia na vida dele, ele poderia agir com misericórdia também para com Jó. Ele poderia ter compaixão dele. A gente não vê isso. Então que a gente possa vigiar na terra na hora de dar conselhos a pessoas, porque nós, como cristãos, precisamos trazer esse auxílio para as pessoas, mas se for para fazer de uma maneira em que a gente não olhe para o outro, só olhe para si, para o nosso conhecimento, a gente não enxergue a dor do outro, é melhor que nós apenas oremos pela vida deles e também pela nossa, para que o Senhor possa nos dar discernimento. Então, na hora também de encontrarmos amigos para nos aconselhar, é muito agradável que sejam amigos com o mesmo propósito nosso, seguindo a Cristo, principalmente como jovens. Nesse mundo tão perverso, nós precisamos ter uma boa base em Deus, para que
doutrinas falsas não nos guiem para caminhos escuros, para caminhos errados, e que a gente possa vigiar nos conselhos que recebemos para que nós, em tudo, até mesmo nessa hora de nos aconselhar, a gente esteja glorificando o nome de Deus, esteja cumprindo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É isto, fiquem na paz.